Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão vivos, a paz do Senhor Jesus. Os que ainda estão chegando, a paz do Senhor Jesus. Amém. De manhã, irmãos, é uma bênção, viu? Ministrar de manhã é desafiador. Ministrar à tarde é encorajador, porque depois do almoço dá logo sono, né? Mas a gente vai pelejando para poder fazer aquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas, e nós vamos louvando e engrandecendo o Senhor por isto. Meus amados irmãos, nós somos da cidade de Canindé, né? Eu, Carlos e Abner, nós estamos ali pastoreando uma igreja desde 2019. A igreja se chama Igreja Missionária Assembleia de Deus em Canindé, mais conhecida na cidade como AD Canindé. Nós já estamos lá desde 2019 plantando igrejas, já estamos na terceira plantação. Temos a sede e temos mais 2 igrejas na zona rural. Uma a 30 quilômetros no sul e outra a 30 quilômetros no norte de Canindé, mais ou menos. Para você ter uma ideia, né? Temos alguns povoados que estamos perseverando em alcançar e nós louvamos a Deus por isso. Meus amados irmãos, aqui também está conosco, fique de pé, missionário Eliel, por favor, irmã Roberta, são nossos convidados, eles vieram de Santa Catarina, estiveram conosco semana passada ali em Canindé. Eles têm um projeto que se chama Com Bíblia, e nós trouxemos eles para Canindé, passaram a semana conosco, evangelizando, visitando algumas igrejas, e estando conosco ali também, falando do projeto, do que Deus fez. Se depois você quiser conhecer um pouquinho o projeto, fique à vontade para conversar com eles. A casa sobre roda deles está ali na porta da igreja, você pode ir lá para conhecer. Eliel e Roberta têm feito um trabalho muito bonito, com um grupo que eu considero que entra dentro desses 8 segmentos. Talvez você não saiba, ou talvez você nem olhe para eles, que são os andarilhos, mas eles existem. Eles precisam ser alcançados. Então, Roberta e Eliel trabalham com andarilhos nas rodovias do Brasil. Eles já rodaram mais de 20 cidades por aí afora, já passaram em mais de 10 estados, já rodaram por vários lugares que você não imagina. 21. Pode sentar, Eliel e Roberta. Se vocês estão felizes com a presença deles aqui, diga Deus abençoe. Sejam bem-vindos, Eliel e Roberta. Nós temos a alegria de estar com vocês aqui. Meus amados irmãos, o texto a qual nós já lemos, eu não vou repetir para não ficar cansativo. Mas a pergunta é, se você sabe que existe 8 segmentos, o que você vai fazer para mudar essa realidade dos povos não alcançados? É uma pergunta. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo. O que você tem feito para mudar a realidade dos povos não alcançados? Você já sabe que eles existem. Você sabe que são 8 segmentos. Quem já ouviu falar, não precisa levantar a mão. Agora você que está aqui e nunca ouviu falar sobre esse tema, os povos minoritários, povos não alcançados, 8 grupos. Quem nunca tinha ouvido falar, nada, levanta a mão assim. Nada, absolutamente nada. Todo mundo já sabia? Ixi, rapaz, então eu vou me sentir em casa. Já, irmão Martins, vai dar certo, viu? Os músicos também, todo mundo ouviu falar já? Já ouviram falar vocês aqui, irmãos? Já ouviu falar? Mais ou menos, irmão? Não ouviu? Então por que não levantou a mão, macho? Espera aí. Dá a mão aqui. Opa, meu filho. Ei, tá cheio ó. Vamos pregar só para ele, né? Eita, esse rapaz agora vai para os povos não alcançados. Amém? Meus amados irmãos, qual é a realidade que nós estamos inseridos? É que esse público a qual nós estamos chamando de povos não alcançados do Brasil, eles estão espalhados pelo nosso país. Mas eles precisam de alguém que se levante e diga, eu vou. E a pergunta é, quem vai? Quem quer ir? Quantos de nós vai dizer, eu vou? Quem será que vai? Amados, eu vou deixar o meu público para falar no final. Eu trabalho, na verdade, nós estamos alcançando 3 ou 4
dos públicos aqui apresentados. O primeiro, nós trabalhamos diretamente com o povo sertanejo de Canindé. O segundo, nós estamos fazendo mapeamento, levantamento e análise de campo para trabalhar com o povo quilombola. O terceiro é um povo indígena que se chama Canindé. A própria cidade já dá o nome da tribo indígena Canindé. São aproximadamente 100 famílias ou um pouquinho mais, não tem igreja. Na cidade de Canindé tem 2 tribos que não tem igreja, não tem crente, não tem absolutamente trabalho algum. Vou falar um pouquinho mais na frente. E o quarto grupo que nós trabalhamos, já fizemos vários trabalhos e vamos novamente voltar a trabalhar ativamente, é os pobres dos mais pobres. Porque existe um lixão ativo e tem lá aproximadamente 25 famílias que vivem literalmente do lixo, do que as pessoas despejam e descartam indevidamente, eles vivem lá. E nós trabalhamos também com esse público. Você vai perguntar, mas pastor, como é que o senhor faz tudo isso? É porque Atos 1 e 8 diz que é tanto como. Está entendendo? É ao mesmo tempo, é simultâneo. Se você for olhar só para um lado, você esquece do outro. Se você fizer só com o público, você isola os outros. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com sertanejo, a gente vai até os quilombolas. Do mesmo tempo que vai aos quilombolas, a gente vai aos indígenas. Se não pode ir aos indígenas, a gente ora pelos que estão no lixão. Se não pode trabalhar com os que estão no lixão, a gente ora pelos ribeirinhos. E assim a gente vai caminhando passo a passo e alcançando tudo que estiver à nossa volta. Amém? Meus amados irmãos, para não ficar muito cansado, eu sei que a palestra tem um tempo, tem uma programação. E eu gostaria de fazer algo muito diferente que você ainda não participou, certamente. Eu gostaria de convidar você a escolher um desses grupos que estão aqui. E eu gostaria que você levantasse a voz em oração diariamente por esse público. Você escolhe um e ali você ora por eles. Diariamente você ora. Ok? Quantos podem fazer isso? Quantos se comprometem e dizem amém? Amém? Meus irmãos, eu quero trazer alguns dados importantes para que vocês possam se atualizar. Primeiro eu quero falar dos indígenas. Esses dados que eu vou apresentar, eles estarão disponíveis no grupo da igreja. Estarão disponíveis também na rede social da igreja depois. Então vocês vão poder pegá-los lá. Se eu falar rápido, porque eu falo um pouco rápido, e você não acompanhar, depois você vai pegar, vai estar disponível em PDF também. O irmão Martins vai estar disponibilizando esse material para você e você vai poder acompanhar, tá certo? Vamos lá, vou começar pelos indígenas, tá bom? É um público bastante necessitado e carente. Existem aproximadamente 344 povos que estão esperando que eu e você se desperte. 181 línguas diferentes, povos isolados, povos que já têm algumas partes da Bíblia traduzidas, povos que não têm nada traduzido, povos que têm em andamento planejamentos de tradução. Tem alguns povos que têm material já traduzido, partes de alguns livros, livros completos, Novo Testamento alguns têm. Eu trouxe um material aqui, esse material aqui em exposição é para que você conheça algumas coisas. O que é que tem aqui? Aqui eu tenho uma Bíblia que está traduzida para um idioma que não é daqui do Brasil, mas eu trouxe assim mesmo para você conhecer. É um material que está traduzido para o Quechua. Nós trabalhamos com Bolívia e Peru. E aqui tem material da Bolívia e do Peru. Mas pastor, nós estamos falando do Brasil. Eu sei, mas é para que você entenda que há uma necessidade de traduzir a Bíblia para a língua materna, que é a língua do falante. E se eles não têm, de fato eles não vão ouvir. E se eles não vão ouvir, automaticamente eles não vão se arrepender.
E se eles não se arrepender, automaticamente permanecerão em trevas. E se permanecerem em trevas, os irmãos sabem muito bem que se estão em trevas, permanecerão no caminho da morte. E o caminho da morte, sabemos que de fato é a condenação eterna. E nós temos que livrá-los disto. Como? Apresentando o Salvador, apresentando o Evangelho no seu próprio idioma. Então aqui tem alguns exemplares, por exemplo, da Bíblia em Quechua. Tem um manual que é de louvores, inário, em Quechua também. Tem um material traduzido para a língua dos ciganos. Tem aqui 2 livretos. E também tem o filme Jesus, traduzido para a língua dos ciganos, que eu vou já falar, que é o Calon, está aqui, o Chibe. E eles têm necessidades. Tem um material que nós usamos para usar nos sertanejos lá, né? A gente trabalha com analfabetos, pessoas que estão em situação de não locomoção, ou seja, pode estar acamado, pode estar com alguma deficiência, não vai ao culto, são idosos, são crianças também. Nós acolhemos e usamos a Bíblia em áudio. Temos aqui 3 ferramentas que usamos. Aqui nós temos o Proclaimer. Eu trabalho com uma missão que se chama A Fé Vem Pelo Ouvir. A Fé Vem Pelo Ouvir é uma missão americana e ela nos fornece o material que está ali disponível, que se chama Proclaimer. E esse material contém nele a Bíblia em áudio de Gênesis a Apocalipse. E nós mantemos um contato direto com as pessoas e ali nós levamos o Evangelho para elas ouvirem. Aqueles que não têm leitura, ouvem. Os que têm, a gente leva a Bíblia. Entrega a Bíblia e ali monta um pequeno grupo, faz um estudo bíblico com eles, apresenta o Evangelho e acompanha. E ali também contém o cartão do céu. O que é o cartão do céu? Irmão Martins, me ajuda aqui, por favor, eu não peguei. Pega um para mim aqui, por gentileza. O cartão do céu contém a Bíblia na linguagem sertaneja. Eu quero aqui só dar um trechinho. O relógio está indo embora. Parece que eu não vou poder olhar para ele não, que se eu olhar... Traz para mim um cartão aí, por favor, irmão Martins. Não, só o cartão do céu. Cartão do céu. Só o cartão do céu. Por favor. Só o cartão do céu. Obrigado, irmão Martins. O cartão do céu, esse aqui que está na minha mão, contém isso aqui, ó, na linguagem sertaneja. Eu falei que ia falar no final, mas eu sempre acabo puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas é assim mesmo. Olha só que linguagem interessante, ó. Escuta aí. Olha como é que é essa linguagem aqui, ó. Começa em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Evangelho em carne e osso. Deus, falando da boca do profeta Isaías, disse: mas eu vou mandar na frente meu mensageiro gritando, para me escutar no deserto e virar o povo avisando, para ajeitar os caminhos, as varedas, os passadiços que o Senhor está chegando. Endireite, apronte tudo, venha na frente alinhando, tapa o que for de barroca e os terreiros vá limpando, calha as pedras e pinta as portas que o Senhor está chegando. E esse cabo aqui que veio primeiro era João Batista. João vinha dos catingotes para as beiras do Rio Jordão. Ele vestia uma roupona feita de cabelo de camelo, amarrado com um cintão de couro, e o comer dele era, sabe o quê? Gafanhoto com mel de Europa. Quando o povo da cidade de Jerusalém e dos sítios... Só um pedacinho, senão você vai gostar. Amém? O que é isso aqui? Isso aqui é a Bíblia em áudio na linguagem do sertanejo. Se chama em taipa. Por quê? Esse cartão do céu, ele é distribuído gratuitamente. Nós distribuímos no sertão e... aqui contém, além da Bíblia em taipa, a Bíblia também toda de Gênesis a Apocalipse. É um microchip que você coloca no celular e tem um adaptador que a gente coloca numa caixinha também. E aí a pessoa pode ouvir a Bíblia e pode também ouvir louvores. Tem louvores aqui também, tem histórias bíblicas para criança. É uma série de programações de uma agência missionária do Paraná que nos fornece esse material e a gente leva para as pessoas. Qual é o desafio?
nós temos que levar isso aqui gratuitamente. Não é venda, é gratuito. Como é que o senhor faz? Eles mandam para mim e eu distribuo para as pessoas lá no sertão. E aí o que é que acontece, pastor? Elas ouvem a palavra e elas se convertem e as coisas vão mudando. E elas têm acesso àquilo que elas não tiveram. Se você olhar no sertão, as pessoas são ainda, muitas delas, analfabetas. E aí a dificuldade que a gente tem é de fazê-las realmente conhecer a Jesus Cristo através da palavra de Deus. Deixa eu voltar para cá, para os indígenas, para concluir e passar para o outro público. Existem também os quilombolas que nós estamos trabalhando, que também existem mais, presta atenção, mais de 5.000 pessoas espalhadas pelo Nordeste, pelo Brasil, que não têm acesso às Escrituras. Não têm. Eles não foram alcançados. São descendentes são afrodescendentes. São pessoas que preservam a cultura. E eles estão lá, espalhados pelo Brasil. A região que mais tem quilombolas é o Nordeste. No Nordeste existem também, além dos quilombolas, indígenas. Se você olhar, são públicos que precisam ser alcançados. Também nós podemos ver que existem os surdos. Irmãos, os surdos, nós temos um cartão desse aqui, estou aguardando chegar agora. O cartão contém também o filme Jesus na linguagem de Libras. Alguém aqui, porventura, fala em Libras? Alguém consegue se comunicar com um surdo? Tem alguém que fala em Libras aqui? Levante a mão aí, por favor. Fala? Pouco? Pois venha cá. Agora você vai trabalhar. Venha cá. Agora você... Era melhor se tivesse ficado sentada calado. Mas pois não é, venha cá. Venha para cá. Como é seu nome? Juliana. Sabe a saudação à paz do Senhor em Libras? Lembra aí. Muito bem. Pronto. É quase isso, mas ela está no caminho certo. Agora diga bom dia para eles em Libras. Agora eu pergunto para você, se ela não fizesse isso, você entenderia o que ela está falando? Sim ou não? Teu nome? Juliana, obrigado, viu? Era só para tu vir aqui, só para tu se animar, viu? Não se empolga não, porque já tu vai ter que trabalhar com surdo. Então, lembra aí, irmãos, linguagem de sinais brasileira. É uma linguagem necessária no campo missionário. Existem muitas pessoas que não têm acesso a isto. E eles precisam ser alcançados. Mas se não tiver a Juliana, se não tiver alguém que se disponibiliza, como eles irão ouvir? Se eles são surdos, então eles têm que ter uma linguagem acessível a eles. Alguém tem que se dispor. Alguém tem que dizer, eis-me aqui. Alguém precisa dizer, Senhor, eu quero mudar esta realidade. E onde é que eles estão? Eles estão nos lugares que nós não queremos ir. À noite eu vou estar falando de algumas coisas que a gente vai precisar fazer. Não vou falar agora, porque aqui eu vou trazer mais algumas informações a respeito desses públicos. Mas à noite eu vou estar falando isso com mais exatidão. Para você ter uma ideia, tem aproximadamente 2.000, aproximadamente 2.000 pessoas esperando que eu e você vá pregar o evangelho para os quilombolas. Os surdos é um grupo, os quilombolas, outro grupo, os indígenas, outro grupo. Existe muito o que fazer, mas às vezes, irmão, a gente não sabe como fazer, onde fazer. E a gente fica perdendo tempo, gastando energia e acaba não fazendo nada. Não dá para fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada.
Porque senão a gente vai querer fazer tudo e ao mesmo tempo pode não fazer nada. E um último público que também contém um material aqui que eu quero falar nesse primeiro momento, são os ciganos. Os ciganos, existem 3 etnias, Calon, Sinti e o Rum. São 3 que existem no Brasil. Dessas 3, a maior pode se considerar a Calon. Calon, nós temos aqui, traduzido já, o Evangelho de Lucas, aqui está do lado, o Evangelho traduzido para o Xibe, que é o dialeto que eles falam, é a língua deles. Esse material está aqui ao lado para você ver e tentar ler. E também tem o filme Jesus e tem um outro material aqui. Esse público, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a realidade deles. Para vocês terem uma ideia, são 800 mil ciganos no Brasil. É muita gente, irmão. 800 mil. Em 604 municípios espalhados. Imagina isso aí. Quantas pessoas ainda precisam conhecer a Jesus? Irmãos, tem muita gente perecendo sem Cristo. E a pergunta é: o que é que você tem feito para alcançar alguém? Quando você vai se despertar? Ano após ano, culto após culto, culto de missão. Você entra, senta, ouve, vai embora e nada muda. Evangelismo, 2, 3, 4 irmãos. Irmão, não é mais aceitável. O Senhor vai cobrar da igreja. Ele não vai cobrar do pastor, ele não vai cobrar do líder de evangelismo apenas. Ele vai cobrar da igreja. Igreja somos todos nós que fazemos parte, somos membros. Nós somos esse corpo móvel. Eu sou braço, você é perna, o outro é cabeça, o outro é olho. Alguém tem que trabalhar e esse alguém é a igreja. Não pode ser só o missionário, não pode ser só o pastor, não pode ser só o líder de evangelismo. Irmãos, eu estou vendo aqui 50 anos, né? A nossa história. 35, desculpa. É porque eu vi de cabeça para baixo. Realmente, cabeça para baixo que é mais difícil. 35 anos. Imaginem se há 35 anos alguém não viesse evangelizar nesse lugar e plantar essa igreja. Se alguém não tivesse despertado com isso no seu coração, de trazer uma igreja para esse lugar, de começar um culto numa casa, de evangelizar uma família e desta família crescer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e hoje serem muitas pessoas no Jardim Castelão. Imagine onde você estaria. Mas alguém precisa fazer alguma coisa. Se você não pode ir, invista em quem quer ir. E se não tem alguém para você investir que quer ir, então invista em quem já está no campo. Ou, melhor, adote projetos missionários. Nós estamos aqui com um projeto da Bíblia em áudio. Nós trabalhamos com esse projeto lá. Está dando muito certo. Para a glória de Deus. Nós já temos mais de 25 pequenos grupos de audição bíblica espalhados. Zona rural e zona urbana. Nós trabalhamos com o filme Jesus. Escutamos um capítulo pela Bíblia em áudio. Além de escutar, nós passamos em um projetor que se chama Acclaimer, que só contém nele o filme Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali nós apresentamos o mesmo capítulo que ele ouviu na imagem. E depois nós temos uma técnica, uma metodologia para usar com eles. E eles participam conosco, faz pergunta, conversa, se atualiza sobre o texto, questiona. E ali se torna um ambiente para que a palavra seja semeada. Então imagine só essas pessoas que nós estamos falando, e eu volto outra vez, você pode perceber que eu vou sempre voltar para o sertanejo. Vai ser inevitável, irmãos. Eu volto para cá, por quê? Porque nós estamos trabalhando a 30 quilômetros, entra por Canindé e chega na cidade de Paramoti. Tem alguém aqui do interior? Alguém do interior aqui da cidade, de Fortaleza, ao redor aqui, que já foi pertinho, da onde é que o irmão é? Viçosa. Mais alguém aqui? Só o irmão que é de Viçosa?
Olha, tem uma irmã lá atrás, levante a mão, irmã, como é o nome? Vaze Alegre? Vaze Alegre. Caridade, bem pertinho de mim. Fala, Matuta do Sertão. Iguatu, olha aí. Mauricélio e irmão Alexandre aqui, que já são recém-chegados. Quem mais? Quixeramobim, bem pertinho de mim também. Bem próximo. Perceba, uma coisa eu preciso fazer em homenagem ao povo sertanejo. E vocês vão entender o porquê. Quando você vai orar no sertão, a primeira coisa que a pessoa faz, o agricultor ou o homem do campo, quando a gente diz assim, vamos orar, e aí o que é que ele faz? Ele tira o chapéu em honra a Deus. E nós vamos orar por esses públicos que eu acabei de falar. O sertanejo, o indígena, os surdos e os quilombolas. Por favor, se ponha de pé. Eu gostaria de fazer essa oração. Esses 4 públicos que nós já acabamos de falar, eu gostaria que você escolhesse um dos 4. E eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado. Irmão Martins, pega aqui o irmão José. A irmã Roberta com o irmão Eliel. Dupla, faça uma dupla aí. Isso, uma dupla. Escolha o seu público, uma dupla. Se der para fazer um trio, tiver uma família, pega o trio. Vai lá, por favor. Ei, é igual o tiro de macaco no sertão. Rápido, prático e objetivo, viu? Vai, pega na mão do soldado aí. Ei, vocês estão com medo de pegar na mão? Pega nas duas logo, irmão. É, as duas, pega nas duas. Rapaz, esse negócio aqui tá meio... Ei, olha como é que eles estão aqui. Cruzaram farmão, rapaz. Vamos orar. Qual é o público de vocês aqui? Vocês vão orar por quem? Indígenas. Eles aqui vão orar pelos indígenas. O pessoal da mídia vai orar por quem? Quilombolas. Olha aí, ó. Indígena e quilombola já foi. Vamos fazer um clamor. Agora, escolha o seu público. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar os quilombolas, os indígenas mais uma vez, os surdos, Senhor. Nós queremos te apresentá-los, ó Pai. Nós queremos suplicar por esses públicos, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta tradutores para os ciganos, para os indígenas, para os sertanejos, para os quilombolas. Levanta missionários para ir até eles, levando a palavra, levando ferramentas para o alcance. Meu Deus, que a tua palavra seja semeada, que a igreja seja impactada, que cada um que está orando agora sinta empatia, Senhor, empatia, que o nosso coração arda, que o nosso coração se aqueça, que o nosso coração seja sensível, para que a necessidade destes povos seja suprida inteiramente pelo poder da tua palavra. Levanta missionários, levanta investidores, levanta pessoas que queiram ir até lá, interceder. Levanta, Senhor, não deixa a igreja ficar inerte, mas em nome de Jesus, Senhor, desperta o teu povo, para que os ciganos conheçam o teu nome, para que os quilombolas conheçam o teu nome, para que os sertanejos conheçam o teu nome. Meu Deus, os indígenas precisam de Bíblia traduzida na língua materna. Jesus, levanta tradutores, levanta tradutores, levanta, meu Deus, investidores do reino, em nome de Jesus. E quem ora comigo, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu não sei o que é que vai acontecer quando terminar, mas eu garanto que você vai sair daqui diferente. Como? Eu não sei, mas vai ser diferente. Meus amados irmãos, o tempo vai embora, viu? Não espera não, viu? Nem espera e a gente corre, viu? Meus amados irmãos, eu vou aqui puxar um outro público aqui. Um outro público que a gente tem são os ribeirinhos, e eles estão mais concentrados na parte do norte. Não que eles não estejam em outros lugares, mas eles estão bem concentrados lá, nas cabeceiras dos rios, no Alto Solimões, tá certo? Existem
muitos no Pará, na Amazônia. Irmãos, é muito grande. Eu visitei duas vezes, em 2012 e 2014, eu passei 20 dias na Amazônia. Nessas duas visitas, eu conheci 3 tribos indígenas que não tinham igreja. Eu conheci diversos lugares. Eu viajei 2 dias num barco. 2 dias num barco para chegar num povoado. 2 dias num barco. Para você ter uma ideia, esses irmãos e irmãs que Cristo quer alcançar, para você ter uma noção, 37 mil comunidades são existentes e precisam ser alcançadas. Eles estão aí. Eles estão esperando. 10 mil comunidades ribeirinhas não tem igreja, não tem missionário, não tem nada. Não tem nada. Não existe. Por quê? Porque para chegar até eles, você tem que andar, na verdade você tem que flutuar dias numa rabetinha, num barquinho pequeno, com a velocidade reduzida e alguns com a velocidade um pouco mais acelerada, mas o custo é muito caro. A gasolina é caro lá. Na época que eu viajei, em 2012, 2014, eu vou dar uma comparação média para você ter uma ideia. A gasolina era 4 e pouco, lá era quase o dobro. Quase. Eu não estou dizendo que era o dobro, mas era quase. E para a gente viajar, tem que comprar o combustível. E existem os flutuantes no meio do rio, que são postos de gasolina, para abastecer os barcos. Imagina só esses públicos que precisam ser alcançados, que estão lá. Nós batizamos pessoas nos ribeirinhos, realizamos casamentos, treinamos obreiros. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas para serem alcançadas. Eles estão lá esperando que nós tenhamos a coragem de ir até eles. Talvez você faça a pergunta, mas pastor, o que é que eu vou fazer? Existe pelo menos 1 milhão dessas pessoas que não conhecem Jesus. Não ouviram nada. Estão só lá, no meio do mato. Irmãos, quando você viaja para a Amazônia, é água de um lado, água do outro e só mata. Não tem nada. Absolutamente nada. Quando nós fomos para lá, eu entendi que ali só vai quem tem negócios do evangelho. Ou é um comerciante. Só vai quem tem negócios do evangelho ou um comerciante. Para vender alguma coisa. Para vender banana, para vender uma fruta, para vender um alimento. Porque eles estão longe de tudo. Então tudo que passa de comércio, eles têm que aproveitar. O que eles não têm lá, para que eles não tenham que ir para muito longe, eles pegam na beira da porta. Como? A canoinha que encosta e eles descem, a ribanceira, e lá embaixo eles pegam e compram e sobem. E quando não tem, demora muito, eles têm que pegar a canoa e alguns no braço, outros com a rabetinha, que tem um motorzinho pequeno, e outros com um pouquinho maior. Porém, há um investimento a ser feito. O texto que foi lido fala sobre isso. O texto que foi lido pelo irmão Martins, que é o texto principal, fala justamente sobre essa questão. E eu quero agora só frisar alguns detalhes para você entender e compreender melhor. Ele primeiro fala, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Irmão, é muito fácil pregar o evangelho aqui do outro lado da rua, onde essa rua certamente já foi toda evangelizada. É muito fácil. É muito fácil ir aqui para um povoado do outro lado aqui, uma comunidade. Hoje ninguém quase cita mais o nome favela, né? Mas ainda existe alguns lugares que é chamado assim. Outros é comunidade, outro é povoado, e assim vão, conforme o tempo vai passando, vão dando assim um nome mais bonito, né? Vamos dizer. Mas na verdade são pessoas
que moram agrupadas e precisam de Jesus. Esse texto, ele fala justamente da visão que Paulo tinha, de pregar onde ele não foi anunciado. Essa questão de pregar onde Cristo não foi anunciado ainda é um desafio para a igreja. Sabe o que a gente quer fazer? A gente só quer ir onde é mais conveniente. Tem músico lá? Eu vou. Tem ar-condicionado? Opa, estou dentro. Rapaz, 38 graus com sensação de 40, vou nada. Vou ficar lá em casa no meu ar-condicionado no 16, não é nem no 18. Se puder, eu baixo até para o 10, para ficar o Polo Sul dentro do meu quarto. Comer jacaré? Deus o livre, meu filho. Prefiro o meu peixinho. Lá também tem peixe. Lá também tem. Lá a gente come um ensopado de tracajá. Quem já ouviu falar em tracajá? Olha, já tem gente aqui que ouviu. Tracajá é da família da tartaruga. É muito semelhante. Eles fazem. Pronto, então conhece. Faz o ensopado do tracajá e bota no casco. E você come e é uma delícia, meu amigo. Se você não vê o casco, você come e pensa que é uma sopinha de carne. É ou não é, irmão? Uma delícia. Uma maravilha. E existe o típico pirarucu, que todo mundo conhece, um peixe da Amazônia, que muitos conhecem. Tem aqui no Ceará, tem muito para vender no supermercado. E tem o tambaqui. Tambaqui também tem. E você come. Isso eu estou falando da comida mais simples. Mas tem a carne de macaco, tem a anta, tem os animais da floresta que esses públicos têm que caçar para comer. E uma coisa eu preciso lhe dizer: se você quer ir ao campo missionário e você não gosta de certas coisas, não vá. Fique. Se você tem dificuldades com isso, trabalhe primeiro sobre isso e depois você vá. Porque no campo missionário não tem lugar para covarde e medroso. Não tem lugar para gente com frescura. No campo missionário é guerra. No campo missionário é batalha. É você, a sua família e mais ninguém. Ou você vai ou você não vai. Lá não tem moleza. Lá é choro de manhã, à tarde e à noite, porque é uma guerra espiritual entre trevas e luz. Esse povo está em trevas. Esse povo está aprisionado pelo animismo. Adoram tudo e a todos, menos ao Deus verdadeiro. Eles conhecem diversas fórmulas de chegar-se a Deus, por meio de bruxaria no meio da mata, por meio de situações que eu e você até desconhecemos. Eles fazem oculto e escondido, com o objetivo de adorar a um Deus. Mas eu e você temos o Deus verdadeiro, o único verdadeiro e Senhor de tudo e de todos. Mas precisamos ir até eles, para levar o amor do Pai. Existe um outro público que nós precisamos alcançar, e eles estão no Brasil, os imigrantes. Irmão Martins, eu sei que fugiu aqui do nosso escopo, mas é porque eu estou no progresso, viu? Ok. Os imigrantes, irmãos, para você ter uma ideia, olha que situação, irmãos. Eu trouxe um dado importante, mas existem muitos guineenses no Brasil, senegaleses no Brasil. Existe aqui em Redenção a Unilab, cheio de africanos, irmãos. Muitos deles convertidos ao Evangelho, a Cristo. Muitos deles ainda não alcançados. Não existem projetos para alcançá-los às vezes. Lá, certamente, já existe um projeto que é da CRU, que é com os universitários. E nós sabemos que muitos estão sendo alcançados. Mas sempre há uma necessidade. Muitos, de fato, já ouviram o Evangelho, já se converteram, estão estudando, mas são crentes, frequentam alguma igreja da região. Mas outros ainda não. E o desafio? Aprender o dialeto deles, aprender a cultura deles. Sabe qual é o nosso maior desafio? Eu falei aqui, estava conversando com o irmão Alberto, né? E com
o Alexandre, a gente estava falando de transcultural. As pessoas têm um equívoco sobre o transcultural. Perdoe-me os pais que me antecederam na missão. Eu respeito, eu honro, eu glorifico a Deus pela vida dos pais que evangelizaram primeiro que eu. Eu tenho poucos anos de ministério, ainda tenho muito para aprender. E eu honro e respeito esses homens. Mas nós tivemos alguns ensinamentos que até hoje eles ainda existem na igreja equivocadamente. Dos tais é sobre o assunto transcultural. Transcultural não é apenas quem vai para outro país. É um equívoco. Se alimenta isso ferozmente, mas não é. Transcultural, já está falando, trans é transpor, cultural, cultura. Você vai transpor uma cultura. Saiu daqui, foi para o sertão, você transpôs a sua cultura urbana e foi para o sertão. Simples assim, não precisa ser doutor para entender isso. É simples. Já está falando de transpor. Você transpôs a tua cultura e chegou numa outra cultura. Então agora você está fora da tua realidade e entrou na do outro. Então agora você vai ter que se adaptar do outro, aprender como ele pensa, como ele vive. Aí entra a cosmovisão. E depois que você aprende isso, você vai contextualizar o evangelho para ele. Sabe qual é o maior equívoco dos missionários? É sair do seu contexto e querer implementar o contexto lá no do cara lá, do missionário. Leva lá para o povo que ele está indo, do mesmo jeito. Já viu, irmão? Brasileiro, irmão, é um bicho que precisa realmente ser estudado. Ele sai do Brasil, e em vez de ele levar a bandeira do Calvário, ele leva a bandeira da igreja dele, do país dele, para fincar lá na cultura do outro. Aí a igreja, em vez de ser uma igreja com a cara de Cristo, ela se torna uma igreja brasileira no contexto que ele vive. É um equívoco, irmãos. É um equívoco. A cultura pode ser preservada. Ela pode, desde que o evangelho esteja sobre a cultura. Isso é que o evangelho vai fazer. Mudar os comportamentos indesejados do evangelho. O matar, o pecar, o adorar as imagens como pau, pedra, lua, sol. Ensinar a ele que nós podemos adorar a Deus, porque ele criou todas estas coisas. Então, existe uma forma de contextualizar o evangelho. E é isso que acontece. Equívocos. E quando a gente fala de missão transcultural, a pessoa pensa que missionário transcultural é só aquele que vai para outro país. E a gente só dá valor ao missionário que vai para o Senegal, para o Guiné-Bissau, para a África. E parece que só existe a África. O povo ainda continua apresentando só a África. Não existe só a África, irmãos. Existem outros países na América do Sul. Não vai dar tempo nem eu falar, porque nós estamos falando de Brasil. Mas nós trabalhamos no Peru e Bolívia. No Peru existem mais de 70 etnias sem nada do evangelho. Esse daqui é um que tem, graças a Deus. Mas existem mais de 70. Os povos quechuas lá nos Andes. Eu tive lá. Andei entre eles. Eu tinha que andar com um tradutor. É muito difícil. Irmão, para você ter uma ideia, e os 5 minutos já estão acabando, né, irmão Martins? Vou entrar neles agora para concluir. Eu subi 35 quilômetros para cima num carro, numa montanha, em curva. Quando chega lá em cima, para o carro e sobe mais 18 quilômetros a pé. Você sabe o que é 18 quilômetros a pé, irmão? Irmão, é longe que não é... Ei, é como a gente diz lá no sertão, é no rumo das ventas, vá. Você só falta não chegar, irmão. E para subir, tem que ter 2 coisas pelo menos. Primeiro, a pessoa que leva o chá para você. Por que chá? Porque lhe falta fôlego, é frio e o chá é de coca. Diga assim, Jesus é bom. Não tem nada a ver com a cocaína que o povo usa como droga. É apenas para que a dilatação das tuas correntes sanguíneas fique melhor para a oxigenação do teu cérebro e tu não fique muito cansado e ofegante.
Essa parte científica eu não vou explicar porque eu não sou médico. Se tiver, depois eu peço sua ajuda. Tem algum médico aqui? Não tem, graças a Deus. Então, vai ter que ter um médico aqui depois para nos explicar. Essa parte científica eles usam porque de fato faz com que a oxigenação seja mais fácil para nós que estamos em subida. Segunda coisa, tem que ter alguém para carregar tuas coisas, tua mochila, tua mala, porque tu não aguenta, é subida. E quando eu chego lá em cima, tinha que ter o terceiro personagem, que é o tradutor, porque eles só falam em quechua, não falam em espanhol. O Peru, a língua é espanhol, mas eles não falavam em quechua. Então eu pregava, presta atenção, falo em português, eu falo em português, prego em espanhol e a pessoa que me ouve traduz para o quechua. Aí eles falam em quechua, o tradutor traduz em espanhol e aí às vezes eu entendo em português, porque tem às vezes alguém que fala português. Então, irmãos, é uma mescla da presença do Espírito Santo ali para traduzir e para nos fazer compreender e alcançar esses povos. Meus amados irmãos, eu quero concluir desafiando você a continuar orando, investindo e se envolvendo com os projetos que você está acabando de conhecer. Tradução de Bíblia, Bíblia em áudio, outros projetos que vão surgir, que você possa investir neles. Existem ainda alguns públicos que eu vou falar aqui, mas vai ter um intervalo logo mais e a gente vai continuar e eu vou dando umas pinceladas mais em algumas outras coisas. Mas eu quero lembrar você que esse material que nós temos aqui, irmãos, ele é produzido na Singapura e é enviado para os Estados Unidos. E nós temos a agência que fica em Goiânia, que nos envia esse material. Pastor, não estou entendendo nada. Ô Martins, me permita aqui só pegar esse aqui. Esse aqui é um pequeno. Um médio. Eu vou concluir agora só apresentando para vocês aqui esse aqui, tá? Isso aqui é a Bíblia em áudio. Aqui tem uma placa solar, que se não tiver energia a gente pode recarregar. E tem um local para recarregar aqui também pela tomada, certo? Vocês estão vendo que está com a luzinha vermelha? Dá para ver daí, dá? Tá vendo? Ele já está recarregando. A 1,5 metros já, ele já recarrega. O sol está lá fora, mas aqui ele está recarregando. Ele já está recarregando. Não precisa colocar diretamente no sol. Então vou ligar aqui para vocês verem. Quer dizer começo. Este livro conta como tudo o que existe começou e como surgiram os seres humanos. Gênesis, capítulo 2. O Evangelho segundo Mateus. Então aqui contém toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E com esse material a gente monta um pequeno grupo de audição bíblica e ali evangeliza e discipula as pessoas com esse material. Pastor, o que é que tem isso a ver com a gente? É justamente isso que você precisa saber. Você precisa saber que a missão está acontecendo. Enquanto você está indo para o shopping, a gente está lá pregando a palavra. Enquanto você vai à praia, a gente está lá no sol escaldante evangelizando o sertanejo. Enquanto você está desfrutando, que não é pecado, quando você for, nos convide que a gente vai com você, é benção. Enquanto você está desfrutando, nós estamos num sol escaldante, de 38 a 40 graus, pregando a palavra para esse povo, levando o evangelho para eles. E eles estão nos recebendo. E nós cremos que em breve nós teremos uma oportunidade de fazer mais do que o que estamos fazendo. Amém? Então concluo esse primeiro momento, passo aqui para o irmão Martins, já já a gente retoma e segue aqui com o restante.